Boa noite, amados. Estou aqui para gravar o segundo episódio da série Lugar Seguro. E hoje nós vamos abordar um tema muito interessante. Nós vamos falar a respeito de lugar seguro em meio aos erros. Porque, falando a verdade, né? Se a gente está falando de lugar seguro, ele só é de fato seguro se ele continuar seguro, mesmo em meio a erros. Ele só é de fato seguro se ele for superior a condições. E é um assunto que quebra um pouco paradigmas, que faz a gente meditar, repensar e causa até estranheza à primeira vista. Mas só é de fato lugar seguro quando a gente tem a certeza, a convicção que existe algo maior, superior a algo que a gente pode fazer de errado. Por exemplo, em casamento humano entre homem e mulher. Porque é uma das maiores simbologias da Bíblia é o casamento. Porque casamento é onde a gente mais conhece uma outra pessoa e, consequentemente, é onde a gente mais erra. Mas mesmo assim, casamento, pelo menos do ponto de vista legal, do ponto de vista de Deus, ele era para ser para sempre. É claro que o homem interviu, o homem entrou dentro disso. E a própria Bíblia diz que contra a vontade de Deus ele deu carta a divórcio. Mas esse aqui não é o nosso foco. O foco aqui, o casamento, é onde a gente mais é vulnerável, onde mais a gente demonstra brecha, mas é onde a gente mais ama, é onde a gente mais aprende, é onde a gente mais se torna compreensível, é onde a gente se torna mais acessível ao outro, é onde a gente se torna mais empático com o outro. Então só é lugar seguro de fato quando ele ultrapassa a questão dos erros. E pode parecer um pouco contraditório, porque a gente acha que se a gente ficar dando muito enfoque nisso, a gente pode incentivar as pessoas a viverem uma vida pecaminosa de forma livre. Mas é totalmente ao contrário. E é isso que nós vamos expor aqui. Um outro exemplo disso é o relacionamento de pai e filho humano, por exemplo. Não existe lugar seguro no relacionamento de pai e filho humano, que é algo eterno, que não pode deixar de ser, se o pai chegar pro filho e falar: olha, filho, se tu errar comigo, tu perde comunhão comigo. Então por que a gente acha que a nossa aliança com Deus, nossa comunhão com Deus, que ela só existe por causa do que Cristo fez, que custou o sangue do Filho, a gente pode perder a comunhão assim? Então não faz sentido. Se o próprio Jesus disse: olha, se vocês, seres humanos, que são por natureza ruins, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais eu, quanto mais o meu Pai. Então quando a gente pensa assim, a gente está querendo dizer que nós somos mais benevolentes do que Deus. Que nós deveríamos ensinar bondade a Deus. Nós deveríamos ensinar Deus a como ser paciente, a como ser compreensível, a como ser sensível, a como perdoar, a como ser misericordioso. Isso não faz sentido. Então, se um relacionamento de casamento é onde a gente mais aprende, onde a gente mais se aproxima, mesmo em meio a falhas, se um relacionamento de pai e filho é onde a gente mais encontra ali vínculo afetivo, mesmo se deparando com vulnerabilidades, brechas,
Quanto mais um relacionamento com Deus, que Deus teve o tempo, não posso nem dizer tempo, né? Porque Deus habita antes do tempo, existe antes do tempo. Mas ele teve um tempo desde antes da fundação do mundo para planejar uma aliança, um fundamento, pensando em todas as ramificações, todos os viés que poderia acontecer. Deus, ele teve esse tempo para pensar. Ah, mas se acontecer isso, mas se for por aqui, tá aqui a provisão, vai acontecer isso, eu venho e preparo isso, eu venho e faz isso. Ele teve todo esse tempo. Aí a gente acha que num casamento, num relacionamento aqui, de casamento ou de pai e filho, a gente consegue ser mais que generoso, mais longânimo do que Deus, sabe? Não faz muito sentido. E tanto que a gente descobre que é um lugar seguro em meio a erros, que lá em Lucas 7:41, a Bíblia diz assim mesmo, está contando a história do judeu que convidou Jesus para jantar, e conta a história também da mulher prostituta que foi lá enxugar, quebrou o bálsamo e enxugou, ungiu Jesus e enxugou com seus cabelos chorando os seus pés. E ele fala assim mesmo, lá em Lucas 7:41, que aqueles que poucos são perdoados, sabe que poucos são perdoados, pouco vão amar. Logo, o contrário também é verdadeiro. Aqueles que sabem que muitos são perdoados, muito vão amar aqueles que o perdoou. Então só daí a gente tira que está envolto do lugar seguro o perdão. E quando a gente sabe que a gente muito é perdoado, a gente muito vai amar. Então não é aquela de, quando se a gente falar muito a respeito disso, a gente pode produzir pessoas que é irresponsáveis. A gente pode estar dando ali munição para as pessoas viver uma vida licenciosa. Não. É quando a gente sabe que muito a gente é perdoado, muito, consequentemente, a gente muito vai amar. Por quê, Vitor? Porque a Bíblia diz que nós nos parecemos, nos tornamos com aquilo que a gente contempla. Então, se a gente ficar demonizando, dizendo que se tu errar, tu vai perder a comunhão com Deus e Deus vai se afastar de ti. Porque nós somos pecadores e se nós ficamos dando ênfase nisso, o que nós vamos reproduzir? O que nós vamos refletir? A própria psicologia diz que se a gente contemplar muito o abismo, ele contempla a gente de volta, ele cresce. E a Bíblia está explicando isso aqui. Falando lá em 2 Coríntios 3:18, quando ele faz a diferença das alianças. A aliança de Moisés com a aliança do Espírito. Ele fala, olha, se o ministério que trouxe a morte, ele era glorioso e fazia com que Moisés descesse do templo, descesse do monte com o rosto resplandecente, muito mais é o ministério do Espírito. E ele fala assim, e nós que estamos nesse ministério do Espírito, com o véu descoberto. Por quê? Porque Moisés cobria o rosto. Porque a glória do ministério passageiro de Moisés estava desvanecendo para abrir porta para ser uma ponte para o ministério do Espírito. E é o que nós nos encontramos hoje. Ele fala, e nós que nós nos encontramos nessa aliança, com o véu descobertos, somos transformados com um material espelhado, de glória em glória. Ou seja, nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. Então, se eu contemplo, se eu sei que Deus é bondoso comigo, o que eu vou reproduzir? Bondade para com Deus, para com o meu próximo. Se eu sei que Deus perdoou os meus pecados, me ama mesmo em meio
aos meus erros, me aceita mesmo em meio aos meus erros. O que é que eu vou reproduzir? Um senso absurdo de gratidão. Foi o que ele disse em Lucas 7:41. Aquele que entendeu que muito é perdoado, muito vai amar quem o perdoa. Então, se eu sei, como diz o salmista lá em Salmos 23, certamente a bondade de Deus me seguirão, a bondade e a fidelidade de Deus me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Se eu sei disso, o que eu vou reproduzir como vida prática? Porque a gente fala muito de vida prática. Sendo que o próprio apóstolo Paulo diz assim mesmo: olha, estes sinais seguirão os que creem. Como eu creio, isso me segue. Então, se eu estou contemplando isso, o que é a minha vida horizontal e principalmente na minha vida com Deus, cara, de alguma forma, mesmo que minúscula, mesmo que menor, eu tenho que tentar ser recíproco com isso que eu estou recebendo. Se eu sei que eu não merecia, é tudo pela graça. E ele foi rico em misericórdia para comigo, o que isso vai reproduzir na minha vida? Então é isso que a gente devia ter consciência e convicção. Porque nós, com o véu descoberto, somos transformados com o material espelhado. De glória em glória, aquilo que a gente contempla, visualiza. E vamos nos tornando parecidos com isso. Isso é incrível. Isso muda tudo. Faz a gente enxergar as coisas de forma diferente. Porque os sinais seguirão aqueles que creem. Estes sinais. Como a gente crê, a gente vive. Primeiro a gente crê. Primeiro a gente se fundamenta. Primeiro a gente se torna convicto. E as coisas que a gente está contemplando vão se tornando, vão se materializando diante de nós. Isso é surreal. Sabe uma outra história que está lá em Lucas 18? E o Espírito Santo, como a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, que ele colocou providencialmente, tudo foi inspirado por ele, conta a história do jovem rico. Nós conhecemos a história, aquilo que ele se apresentou diante de Deus com os seus méritos, com as suas obras, com a sua vanglória, com a sua justiça própria. Ele disse: esses mandamentos aí eu já tenho seguido e feito desde a minha mocidade. E a gente sabe que ele saiu de lá triste, ele não se entregou, ele não entregou, ele não doou nada, ele não justificou, só apenas saiu de lá triste. E no outro capítulo de Lucas 19, a gente ouve a história de quem? De Zaqueu. E a gente não sabe, nós conhecemos a história de Zaqueu, não vou me aprofundar muito aqui, mas a gente não sabe qual foi o diálogo que aconteceu ali naquela história. Então, quando a gente não tem os detalhes, a gente tem que ir para as origens. E a origem etimológica do nome Zaqueu em hebraico é Zacai. Se a gente for até hoje em um tribunal lá em Israel, a gente vai ouvir muito essa frase, Zacai. Até hoje. Que significa o quê? Não culpado. Ou seja, Zaqueu significa não culpado. Ou seja, Jesus, naquela época, ele abriu mão que estava falando para multidões, cercado de multidões, olhou para uma árvore, encontrou Zaqueu lá e disse: Zacai, desce depressa. Não culpado, desce depressa. Zaqueu não estava acostumado com que as pessoas chamassem ele pelo nome. Os publicanos naquela época, eles eram chamados de publicanes, que eram cães públicos. E Jesus chamou ele pelo nome, dizendo: não culpado, desce depressa que hoje eu vou comer na sua casa. Então Zaqueu já foi transformado desde aí. E a gente sabe que Zaqueu, diferente do capítulo antes, de jovem rico, ele doou tudo. Se ele estava devendo alguém, ele retribuiu
distribuiu 4 vezes mais e doou metade de todos os seus bens para os pobres. Olha a diferença da gente chegar com meritocracia diante de Deus, a gente sai de lá. Por isso que Jesus chega e fala, olha, muitos dirão Senhor, Senhor, e eu vou dizer, eu não vos conheço, porque vocês chegaram cheios de obras para mim. E lá no livro de Isaías diz que todas as nossas obras de justiça são como trapo de imundície para Deus. Então, a meio a erros, nós encontramos a melhor matéria-prima para nós nos unirmos a Deus. Eu não estou aqui fazendo apologia a erro, a vida promíscua. Não, é totalmente ao contrário. Eu estou apontando que aquilo que a gente reproduz, quando a gente errou, acabei de errar, imediatamente acabei de errar, me aproximo. O que isso vai causar em mim? Senso de absurdo, de meu Deus, o que é isso? Eu não merecia isso. Mas olha, eu continuo aqui. O meu lugar não mudou, o meu estado continua aqui. Eu continuo nessa posição aqui. Deus continua me chamando assim. Eu continuo pertencendo à família. Eu continuo casado. Meu Deus, o que é isso? O que isso vai reproduzir em mim? Eu vou tentar retribuir de alguma coisa com todas as minhas forças aquilo que foi feito a mim. É como quando a gente ganha um presente. O que a gente reproduz? Meu Deus, eu quero também poder dar alguma coisa para essa pessoa, ou poder dar alguma coisa para qualquer outra pessoa, mesmo que eu não conheça. Por quê? Porque eu recebi algo que eu não merecia. Um presente imenso que eu sempre esperei. E eu não era digno, mas mesmo assim me foi concedido. Isso é extraordinário. E para chegar ao final de tudo isso aí, descobrir que Deus continua conosco, nós continuamos habitando na casa do Senhor para sempre, porque certamente a bondade e a fidelidade dele nos seguirão todos os dias. E é isso que nós reproduzimos quando nós andamos conscientes disso. Eu vou ler aqui no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 17. Diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Que todas as vezes que nós acharmos que nós erramos, porque nós estamos acostumados a só pesar aquele erro que de alguma forma tem um comportamento moral ou é politicamente incorreto segundo a sociedade. Mas a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 14, verso 23, que tudo que não provém da fé é pecado. Então, pecado, Deus não classifica pecado. Então, pecado não é erros, não são somente coisas promíscuas, coisas mundanas, coisas carnais. Até aquilo que não provém da fé, para Deus é pecado. Então, era para a gente ser condenado por tudo isso. E muitas das vezes a gente não fica culpado por isso. Passa despercebido. Mas o enfoque aqui não é esse. Ele não está falando isso para a gente viver. Meu Deus. Até isso eu teria que confessar, eu teria que me arrepender. Não. Ele está falando, olha, se até isso contabiliza mais, no muito é perdoado. Então, está contabilizando mais. Muito é perdoado, logo muito vai amar, porque eu já perdoei. Entende o segredo? Essa é a chave. Então, todas as vezes nós acabamos de cometer um erro ali. Nós nos escondemos como fez Adão e Eva? Não. A nossa aliança é superior. O pacto que Cristo fez com Deus, pelo que Cristo consumou na cruz, ele foi superior. Então, nós podemos ler esse versículo aqui. Verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes.
E para finalizar, meus amigos, nós podemos ver lá em Hebreus 11, quando ele fala dos heróis da fé, o mais incrível é que ele cita nomes de várias pessoas de todas as épocas, desde Enoque, partindo pelos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e o mais legal, que nos heróis da fé, até Abel também, né? Pelo menos os primeiros lá citados. É o mais legal que se cumpre o que ele fala lá em Jeremias, que Deus não contabiliza os nossos erros. Então, os heróis da fé, se a gente for listar, vários deles cometeram vários erros. Moisés matou, Abraão mentiu, Gideão provou a Deus, foi incrédulo de certa forma. Enfim, teve Jacó também, que era conhecido como enganador de certa forma. Mas isso não foi coisas que o definissem, porque a Bíblia diz, inclusive nos primeiros versos de Hebreus 11, que eles agradaram a Deus não pelos seus méritos, não não por coisas que eles fizeram ou deixaram de fazer, não por comportamentos politicamente corretos ou incorretos, mas eles agradaram a Deus pela fé. A fé em Cristo Jesus, que ainda haveria de vir, mas que tudo que eles fizeram apontariam para o sacrifício de Jesus. E isso agradou a Deus. E eles foram considerados heróis da fé. E só foi contabilizado em Hebreus 11 os pontos positivos dele, os atributos deles que vieram por causa da sua fé, não seus erros. Então nós vamos ter muitas surpresas quando nós chegarmos diante de Deus e Ele falar: olha, não foi contabilizado aquilo que vocês omitiram, fizeram ou deixaram de fazer, mas foi contabilizada a fé de vocês. Em quem vocês creram? Esses Ele vai dizer: olha, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, porque Jesus falou para Tomé: olha, porque tocastes em mim, crestes, bem-aventurados o que não viram, o que não tocou, bem-aventurados que creram, porque é muito difícil crer hoje em dia. Em uma cultura que nós estamos rodeados de meritocracia, estamos rodeados de um sistema em que toma lá da cá, de duas mãos, de duas vias, a gente receber a imensa provisão da graça. E para finalizar, eu vou encerrar com uma fala de Paulo. Ele falou assim mesmo, em 1 Coríntios 10, parece: eu não fiz da graça inútil. Porque muitas das vezes a gente acha: olha, se falar muito sobre isso, cuidado, as pessoas podem, vai causar coisas ruins. Mas ele fala: eu não fiz da graça inútil. Antes, eu trabalhei mais do que todos. Contudo, não eu, mas a graça de Deus, que opera em mim eficazmente. Então a gente acha que se a gente falar muito do amor de Deus, muito do perdão de Deus que já foi disponibilizado, muito da graça, a gente vai causar e criar pessoas descomprometidas. Mas é totalmente o contrário. Nós, sabendo de tudo isso, nós não fazemos da graça inútil, e nós vamos trabalhar mais do que todos, tanto do ponto de vista de generosidade para com o nosso próximo, de amor para com o nosso próximo, quanto diante de Deus, porque a gente receber algo que é imensurável. E nós estamos aqui, mesmo em meio a erros, porque é lugar seguro, tem que ser em meio a erros. E quando a gente sabe disso, que nós estamos nesse lugar seguro, mesmo em meio a erros, a gente vai dizer: contudo, não meu, mas a graça de Deus que opera em mim eficazmente. Muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado porque eu não podia merecer. Muito obrigado pela tua graça. Sem ela eu não sei viver. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em qual não há sombra de variação. Tiago 1,17. Boa noite. Fique com Deus.